Então, quando eu estou no astral, né, que eu me projeto, quando eu encontrei o lado mais denso, foi para conhecer. Primeiro que eu não estava sozinha. Todas as vezes eu estive com alguém. Acho que salvo poucas vezes, né? Vou contar só algumas, né? Quando eu saía com determinado espírito, eu não gosto de dar nome para vocês não ficarem impressionados, nem dando nome para lá e para cá e falando, associando a religiões e sistemas. Eu estou para além de qualquer sistema, não quero sistema, eu não quero nomenclatura, eu quero fenômeno para estudar, isso é conhecimento. O fenômeno observado, analisado, sentido, percebido, eu tenho a capacidade de fazer isso, ele é mais real, ele me dá consciência, conhecimento verdadeiro do que a teoria. Eu posso teorizar depois, mas eu nem gosto de fazer muito isso, tá? Salvo para avisar algumas coisas. Mas para dizer, foi ali, foi ali, foi ali, foi ali, é assim, 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 você nunca foi em lugar nenhum, ou não foi em todos esses lugares, você está falando por teoria, ou pela experiência dos outros, tá? Isso aqui não é medicina, precisa dar o nome para as doenças. E nem a medicina consegue. Há sintomas de dor de cabeça, enjoo, tontura, mal-estar, que pode ser diversas doenças. Então vamos lá. Eu saí e vi um determinado espírito sugando a energia vital de outro. Em que nível estava? Tenso. Por isso, quem estava me acompanhando para mostrar isso falou: corre. Corre, porque não é voa. E não é voa porque você está no nível baixo. Então você começa a querer correr. E como você não tem a prática que outros têm, né, desse correr no astral, você está lenta. Aí eu pedi ajuda. Como eu tenho luz, eu estava fazendo um estudo, vamos dizer assim, eu fui alçada para outra dimensão, rápido, e de lá eu voltei para o corpo. E no misto de chateada e empolgada por ter visto alguma coisa, com medo também, que vi. Empolgada sempre porque o conhecimento sempre é bom, mas às vezes conhecer coisas ruins também não é muito bom, então fica aquele misto, né? Portanto, eu também estive diante do que algumas pessoas já estiveram, diante do guardião. O que é um guardião? Guardião do umbral, que eles chamam, guardião do astral inferior. O que é isso? Que ser é esse? Por que tão denso? Em que momento você o encontra? É difícil falar, até para o físico, no caso, quando a gente dá entrevista, né? Porque a gente fala assim, a matéria era mais densa do que a matéria que a gente consegue aqui, o que a gente consegue dizer que era ferro, a coisa mais dura, né? O metal mais duro, o aço, mas era escuro, então o aço brilha, o ferro, a gente já conhece ferro escuro, que não brilha tanto, né? Que depende, né? Do tipo de metal, para ter mais brilho, menos brilho. Esse parece que absorve toda a luz. É tão escuro que em torno dele não há luz. E a vibração é tão baixa que os olhos são a luz da alma, né? Então, você reconhece, né, que você conhece aquela pessoa pelos olhos, pelo olhar. É incrível. E às vezes a aparência está outra, mas você sabe, é meu filho, é meu avô, foi meu bisavô, você nem sabe, nunca viu o seu bisavô, ou só viu em foto, mas às vezes não é nem a foto que está ali, é ele mais novo e tal, mas você sabe, é um olhar da vibração telepática. E no caso desse ser que é denso, que nível eu estou? Eu estou no astral. Que astral? Astral inferior, bem inferior. Por que eu tinha que ultrapassar esse guardião monstrengo, que chama-se guardião do astral? É um guardião, não do astral, é o meu guardião.
que é o meu guardião? Meu guardião eu tenho que exterminar tudo aquilo que eu mesma criei em várias encarnações de denso, de errado, de ruim. Então, como se fosse sobrando de cada encarnação coisas materiais. Isso é uma coisa assim que eu sei que é difícil de entender, eu sei que muita gente acha que é viagem, mas eu já escutei de seres alta dimensão dizer que cada vibração da faixa negativa, de dor, de medo, de dúvida, de tristeza, vai de acordo com a intensidade desses sentimentos mais densos, né? Você precipita nano, ele falou quase que fosse nanopartículas de matéria. Aí eu fiquei pensando nisso, eu só escutei e voltei, né? Eu só fui, vum, e quando voltei com essa mensagem. Essa saída foi uma saída muito fantástica, que tem a ver com DNA, que tem a ver com a árvore da vida, uma Merkabah, né? Porque eu fui perguntar sobre isso e isso foi respondido. Mas a minha pergunta, que estava sem eu pronunciar internamente, era sobre isto, sobre a densidade, né? Se eu posso alçar esses níveis, por que fora do corpo também ocorrem essas densidades, e o que é isto, né? Como que isso não é matéria, não tem um corpo aqui, mas tem um corpo mais denso, que a gente não está vendo, porque está abaixo de um infravermelho, sei lá do que. E muitas pessoas já me disseram, quando eu saí do corpo, ou vendo fisicamente, é claro, evidência, né? Eu vi, quando eu era muito nova, esse ser na porta do quarto da minha mãe. Eu não sabia o que era. Eu pensei que era um monstro assustador, que eu saí correndo para dentro do meu quarto me cobrir. Eu tinha 13 anos, sei lá, uma coisa assim. Foi naquela fase da adolescência, eu estava começando a ver muito e ter experiências, e quando eu saí do corpo, não saí do corpo, eu saí do quarto. Eu fui para o banheiro, porque eu tinha muita essa atividade, né? Eu ia muito no banheiro fazer xixi, né? E depois descobri por quê, né? O nível de açúcar que sobe, desce e tal, não sei o quê, então, pressão também. Então, essas oscilações, eu bebia muita água, né? Minha mãe falou, tem que beber muita água antes de dormir, aí já viu, né? Aí na hora que eu saí, opa, voltei. Voltei, não, fui no banheiro, suprimi aquela vontade e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, credo, que coisa, que não é um anjo de guarda, que é um anjo do inferno, sabe? E hoje eu já escutei hoje em dia, né? Já escutei algumas pessoas chegar e falar, Cristina, quando eu tinha 7 anos. Cristina, quando eu tinha 10 anos, eu vi assim, assim, assim. Cristina, eu sei no astral, eu encontrei esse troço. O que é isso? Depois de grande. Então, eu percebo que é o mesmo que até que o Enio, no canal do Carlos, disse que encontrou, que ele falou que foi a experiência mais medonha que ele teve, que é um ser que cafungava, que era muito escuro, que era denso, que era pesado, ele estava num lugar horrível, ele chorava. Então, era uma coisa muito negativa, muito aterrorizante. E esse ser, eu até cheguei a escrever lá na hora, né, para tentar esclarecer o Enzo, não sei se ele leu, mas eu falei, você encontrou o guardião, ou o próprio guardião, ou o guardião no umbral. Por quê? Porque você não passa para a luz assim. Por isso que eu digo, existem guardiões de todos quanto é lugares, mais densos, menos densos, mas do outro lado, quando você sobe mais, não é que tenha guardião, simplesmente não precisa ter ninguém guardando, porque simplesmente você não passa. Mas no astral tem aí uma lei, né, umas leis, né, que coordenam o funcionamento disso tudo, tá? É preciso estudar. Tá? Existe sim. E esse guardião, ele é feito de todas as nanopartículas que vão acumulando de encarnação, 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 e é que vai formando aquele ser denso, aquele ser denso, aquele ser denso, e aquele ser vive da sua energia, você compactua com ele algo da vida. Você alimenta ele. Como que eu alimento? Inconscientemente, mas alimento. Em quantas encarnações eu fui inconsciente? Sei lá, um monte.
né? Aí a pessoa fica contando. Gente, vamos parar com esse negócio, né? 790, 157. Esse número, essa coisa daqui, gente. Tá? Então, assim, e até porque a distância entre uma encarnação e outra vai depender. Não é certinho, não é 30 anos, daqui 60 anos, nem 100. Já conheci gente que ficou 200 anos no astral, já conheci gente que encarnou assim por causa de erro médico, por causa de assassinato, por causa de acidente. A pessoa tem a chance de voltar para dar continuidade. Então, a gente tem que perceber essas diferenças, vai, sabe, vai ouvindo, vai anotando, né, vai estudando, mas não fecha, sabe? Essa coisa de quando a gente entra na doutrina espírita, acabou, para mim acabou. Doutrina católica, acabou. Eu vou olhar lá dentro, ver o que tem de luz, vou catar, eu não vou ficar presa, porque isso vai impedir de eu crescer, vai impedir de eu ampliar, vai impedir da minha liberdade de escolher, a minha liberdade, meu livre-arbítrio, porque eu estou presa numa caixa. Eu não vou dizer que é confortável, até certo ponto, as pessoas falam assim: eu sei que você está com razão, mas eu não gosto de deixar de ir lá na minha caixinha, na minha igreja, porque eu sinto tão bem. Vai! Vai se você também. O problema não é ir lá e até se sentir bem, se você consegue se sentir bem com aquele ritual, beleza. Mas aquela doutrina não vai te fazer bem, porque ela vai limitar. Você vai querer sair do corpo, ele vai dizer que é errado. E você vai querer dizer que está vendo gente falando com espíritos, e ele vai dizer que você está com demônio. Aí você vai começar a ter problemas. Então você vai ter que ir na caixinha de boca fechada com um sorriso, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ah, que bom que você está aqui, tá. Jesus, o Senhor, eu não sei o quê. Beleza. Mas você sabe que para saber e ter consciência é preciso mais. E ninguém proibiu isto por não existir ou porque é demoníaca. Proibiu por outros motivos. Proíbe-se o conhecimento. Está aí. O que está fazendo o sistema? O sistema está ampliando o conhecimento das escolas ou está tirando? Por quê? É tão difícil saber? Não. Quanto mais bilhões de pessoas sabendo tudo, pior para mim, eu não vou controlar. Eu tenho uma minoria aí, tem uma nata aí querendo controlar isso tudo. Por quê? Por quê? O que é? Porque se deu essa liberdade, porque é contraventor, porque está errado, mas ele quer fazer. E você que não tem compactuar nem aceitar. Mas é só esse sistema que existe? Não, veja, a Terra é uma só. Mas quantos sistemas, realidades, níveis eu posso criar? Infinito. Mas isso não faz da vida uma ilusão, tá? A vida, a existência, é você vir com propósito, encarna aqui, faz o seu processo de vida e vai retornar no momento correto, lá certo, ou você, ou os seres que programaram. E aí, qual foi a experiência que você teve? Eu fiz isso, criei isso, deixei esse legado e tal. Esse seria, vamos dizer, o padrão. E aí, o resto que sai do padrão é outra coisa, são as exceções. E hoje a exceção já virou regra. Então, eu venho para cá para fazer o escagualhamento, fazer besteira, mandar, estuprar, matar, coibir, proibir. Porque qual foi o direito que deram? Qual é o direito escrito, atestado pelo Deus eterno, consciente de todo o universo, que este povo é escolhido? Onde está esse documento? Onde está isso? Senão um grupo que diz: o meu Deus é escolhido, eu sou o povo escolhido daquele Deus. Aquele seu Deus que você projetou e criou, você e ele são um. Beleza. Mas isso tudo é outra coisa. Agora, isso não te dá o direito de ir lá, olhar o diferente e ir lá, sabe? Matar, dominar e o meu Deus é de tudo isso aqui. Não, não é de tudo. Esse é um dos maiores erros que eu considero que está na Bíblia. E é um erro divino, se a gente pode considerar isso. Eu sei que não é um erro divino,
Porque eu sei que quem criou esse erro foi Moisés e Josué. Foi um ser humano. Da mesma maneira que os antepassados dele já tinham sido expulsos de um certo reino, porque quer entrar no reino e fazer a chacrinha que quer. Aí vai para o outro reino, se oferece como escravo, parte, tá? Aí eles vão se multiplicando lá, chega um cara lá e fala, não, agora nós vamos para outro lugar. Tá, não sei se foi todo mundo, não. Pode ter gente que fala assim, ó, finge que eu não sou, que eu estou muito bem aqui no Egito e vocês vão seguir esse maluco aí. Vai ter. Quem disse que é unânime? Quem conta a história diz que é unânime, mas não é, gente. Se for mesmo pegar lá os documentos, ficou. Como também não era a maioria deles. Daí vai, promete, 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 é assim, assim. O Deus dele, desse grupo, não é o Deus do Egito, não é o Deus da Índia, não é o Deus do Polo Norte, não é o Deus do Polo Sul. Não é. Tira isso da cabeça. Nós não temos acesso a isto que se chama um Deus criador de todo esse universo, uma consciência. Você pode tocar, tangenciar e dizer: isso é divino, isso é divino. Aqui está Deus, aqui tem Deus. Você pode tocar, mas veja, é grande demais. E a partir daqui, se fora daqui você já não consegue, imagina dentro desse corpo, com este cérebro, que ainda é limitado, e olha que o meu é bastante trabalhado e ampliado, mas eu ainda considero limitado, porque eu ainda só tenho a ideia desta grandeza, mas não consigo concebê-la, porque ao concebê-la eu virarei farelo, nem farelo, virarei pó de purpurina, de luz. Essa que é a verdade. Então, brigar, meu Deus, o seu Deus, aí vou lá e atravesso, mato todo mundo e coloco o meu Deus lá e digo, olha, quem sobrar, né? Quem sobrar, se cultuar esse Deus, você é do demônio, você é pagão, você é ímpio, você é isso, você é aquilo. E no astral, existe isso? Não, tá? Isso é uma coisa daqui, essa esfera daqui, dessa matéria que conhecemos, com esse espectro daqui, audível e visível, tá? Daqui. No astral inferior é astral inferior. Não tem um Deus lá. As leis é para conter isso daqui. E são leis que o dia que a física aceitar, é a mesma lei de vibração, de ressonância. Não tem que tirar nem pôr. Básica. Claro que tem outras leis e tal, mas aí tem o que eu chamo de médio ali, o cinza, o crepúsculo, e a luz, que também é um nível, porque você ainda vê corpo, você ainda vê consistência, e veja, não tem a ver essa roupa aqui. Como estava vestido? Veja, no astral um pouco mais, menos luminoso, você vai ver, a pessoa estava vestida de vermelho, com aquela que se apresentou para mim, estava aqui. Por que o vermelho? Depois eu fiquei me perguntando, porque eu já sabia que isso era tudo vibração. Por que não veio? Porque ela tinha que se apresentar aqui, eu tinha que prestar atenção, eu não podia ser um troço de luz ali falando comigo, aí talvez eu desmaiasse, sei lá, talvez nem, aí ia ser fora do corpo. Mas foi no corpo, ela veio para cá, houve uma precipitação de matéria, acredito eu, porque depois ela sumiu, eu não estava delirando, eu não tomo droga, e a parede sumiu também. Então, são fenômenos que a gente não sabe. Não adianta dizer que é o que não é, acredito, não acredito, mas são fenômenos. Estou descrevendo para vocês fenômenos. E por que vermelho e dourado? Tem alguma coisa vermelha. Dourado, que era um amarelo que brilhava muito. Então, acredito que tem alguma coisa a ver com sabedoria, esse vermelho de vida, né? Era feminino, acho que está ligado à Gaia, essa mãe do mundo, essa coisa material ligada à terra, né? Porque é um Deus masculino e feminino, tá? Vamos parar com esse negócio que Deus não tem. Fora disso é androginia, mas a androginia tem os dois. Então tem dois, não tem um. Não é só homem, que é outro problema do Javé.
É só masculino. Cadê a sua? Não tem. Eu crio sozinho. Então, porra. Tá? Então, são essas coisas, porque pelo menos nas outras, vou dizer, cultos, né? Não vou dizer nem religião, porque não era nem fechado. Era o masculino e o feminino, né? Na Grécia, masculino e feminino, né? Em Roma, nos celtas, nos nórdicos, ali na Índia. Só desse pessoal, que é o Deus macho, e aí o Deus macho, Javé, que virou Deus macho Alá, e inventaram essa ideia do Cristo, tá? E o Cristo não é nem Javé, nem Alá, nem o Deus de Abraão. O Cristo é um mensageiro da luz. Chamem de avatar, chamem de mestre ascenso, chamem do que vocês quiserem, a nomenclatura que quiserem. Ele veio, se fez aqui como carne, passou pelo processo e disse: Você pode também, porque eu estou na matéria fazendo esse processo, faça também. Nasça de novo aqui. E aí que entra o nascer de novo. Quando você vai nascer de novo, você vai ter que enfrentar aquele troço. Uma das coisas, tem algumas coisas que tem na Bíblia que, claro, eles não sabiam, deixam passar, muita coisa se deixa passar, talvez por não considerar que a gente vai chegar em algum lugar que vai saber mais, né? Não me toques porque eu ainda não desci aos infernos. Por que que o Cristo ressurreto, vamos dizer assim, né, que ele sai no corpo de luz, ele não poderia, ele se mostra para Madalena e não pode ser tocado. Interessante? E ele tem que descer. O que ele foi enfrentar lá? Aí ele foi abrir a porta do inferno. Ah, para, gente. Inferno não tem porta, tá? Não existe portão. É simbólico. Ele não foi fazer isso, nem foi resgatar os que estavam lá. Ele enfrentou o dele, ele enfrentou o guardião. Porque ao estar na matéria, partículas foram formadas de luz. Quer dizer, de luz, de densidade, de não luz, né? Partículas. Deixou de ser onda para ser matéria. Então, isto precisa ser destruído, porque tem a assinatura dele. Em que momentos? No momento que ele ficou irritado, no momento que ele ficou irado, no momento que ele foi lá e quebrou o templo, no momento que ele xingou lá os fariseus, isso e aquilo, porque ele está aqui, e aqui não é fácil, mas isso deixa um resquício. Não estou dizendo que é errado, nem que é certo, eu estou dizendo que deixa um resquício, porque é mais denso essas vibrações, e ele foi lá exterminar isso. E cada pessoa que vai fazer uma iniciação, depois de um processo de individuação, vai ter que enfrentar. E aí eu digo para você, só dá para enfrentar isso fora do corpo. Então, fora do corpo, eu vou para esse mundo mais denso para destruir, né? É como se fosse no filme lá acho que é do Senhor dos Anéis, o mago lá, Gandalf, para poder ser o branco, ele era o cinza. Eu achei bem interessante aquilo. Ele enfrenta o Balrog. O Balrog, que diz que é o demônio, isso aqui, não, é um guardião, um baita guardião. E vê que ele se ilumina, ele vem branco. Então seria assim, ele saiu daquela nível cinza, né, e foi para pura luz. E ele se apresenta depois, na continuidade lá do processo, como agora o Mago Branco. E o Mago Branco ficou escuro, porque caiu, porque é possível. É interessante algumas coisas, porque tanto o ser humano, quando está bem intencionado, como meditadora, vai tocando a verdade em alguns pontos. Por isso que a gente não pode fechar, entende? Eu vou ver num livro de uma pessoa, né, séria, consequente, que até passou por situações bem terríveis de guerra, ele tocou, ele tangenciou bastante coisas, embora católico, tá? Católico, anglicano, ele era da religião, né? Era do Cristo, né? Cristão. Ele até se destacou do grupo, porque o grupo que ele pertencia era mais fechado. E ele saiu. Ele foi estudar a mitologia da Islândia, ele estudou a mitologia nórdica, por isso a gente tem o Silmarillion, que é muito interessante, que eu já li aqui como uma espécie de cosmogonia. Fantástica aquela cosmogonia, linda. E tem a ver com algumas coisas que a gente vai ver depois em literatura oriental, sobre o som. No início foi o som, também interessante, né?
E ao descer nesse nível, eu conheci lugares muito pesados e densos de difícil deslocamento. E quando enfrentei o guardião, claro que foi muito pior. E ele consegue atingir você, porque, ó, antigo, muito antigo, quantos anos, sei lá, quantas encarnações eu tinha juntado isso, sei lá, né? Então, e eu morri a encarnação anterior sem ter completado o processo, porque eu fui assassinada. Isso eu me lembro perfeitamente, inclusive falei para o Carlos na entrevista, né? Eu vi o tiro, o meu corpo caindo e o meu corpo de luz, né, subindo, né? Então, eu ainda talvez não fosse fazer o processo todo, né? Eu era monja budista, e não fiz, e nasci muito rápido, tanto é que eu me lembrava de muitas coisas. Talvez por isso não foi dom, escolha. Ai, você é uma escolhida e foi lá, saiu do corpo. Veja, eu nasci com muita rapidez e eu tinha todo um processo que eu já estava fazendo como monja budista, zen ainda por cima. Então, eu estava já num nível ascendendo e vum. Por que que eu caí? Caí também porque eu fui numa ira, não, indignação, vamos dizer assim, de um assassinato que ia ser feito na minha frente, um crime que eu achei, e que eu fui para cima e a pessoa, antes de atirar naquela pessoa que eu ia defender, atirou em mim, eu já fui embora, e aí provavelmente ele matou a pessoa que também estava ali, tá? Então, isto é real, não foi filme. Não é imaginação, essas coisas você vê e você até você leva tempos para absorver. É, realmente, foi. E minha mãe falava muito disso, que quando eu comecei a ficar sentada, eu sentava em lótus, eu ficava ali. E eu não reclamava de comida, se não comia tudo bem. Ela falou assim, era Buda, era uma budinha meditando. Quem faz isso, né? Isso muito pequena, tá? Então, quando eu tive o corpo bem consistente, né, que a vivência chegou ao físico, foi essa, logo esse processo de enfrentar, que eu não sabia que era isso. Primeiro eu enfrentei, depois eu fui pesquisar e descobri em alguns livros que falam sobre essa coisa de enfrentar, e depois, muito tempo depois, é que eu fui saber de um ser bem mais elevado, dessas nanopartículas. Então, tudo isso faz sentido hoje. Se eu fosse falar há 20 anos atrás, eu só ia contar a experiência como real. Hoje eu já até sei o que que é e por que que isso ocorre. E ele, no final, por que que eu sei que é meu? Porque ao enfrentar, ele não quer morrer. Ele é um ser que tem uma vida que é semelhante à minha. É como se assim, eu tinha dado vida e não estou sabendo, todo mundo deu, tá? Todo mundo deu. Daí a importância de todo mundo fazer algum processo para poder exterminar isso. Que isso habita o astral inferior, tá? E ele pode se multiplicar? Sim. Pode se dividir? Sim. Daí isso é outra história que eu posso depois explicar. Então, no final, quando eu já não aguentava mais, e cada vez que eu enfrentava, quando eu voltava para o corpo, eu estava machucada. A coisa era bem físico, bem próximo do físico, tá? Então, me deu um insight. Que insight que me deu? Esse eu tenho que enfrentar isso até o final. Ele apresentou meu rosto. Quando eu ia para cima, para destruir, porque eu ouvi uma indicação, faz uma arma, porque você não precisa levar arma. Tudo no astral você molda. Se você precisar de um celular, não tem celular no astral e todo mundo fala que sonhou, ouviu o ser mexendo. Porque você pode fazer qualquer coisa, principalmente o que já existe aqui. Então, quando eu vi que ele botou meu rosto, que era como se eu fosse me matar, eu desconfiei, foi muito rápido. E aí eu falei, ah, esse é o guardião de que falam, né? Daí eu, pum, mergulhei com ele aonde?
no abismo. Eu não estava aqui na Terra, eu estava no astral inferior, onde tinha um abismo, realmente, é como se fosse um abismo. Não sei se é abismo, a gente chama de abismo, porque é assim, é como se fosse um escuro, tão escuro que eu não fosse parar de cair. Não fosse cair no universo, vamos dizer assim, que você fica, imagina, sai da nave, se perde, fica lá. Vai morrer, sei lá como, né? Até teve uma pessoa que falou, se isso acontecesse comigo, eu ia abrir o capacete para morrer logo. É claro, vai ficar morrendo de inanição. Então, é como se fosse o abismo, aquele escuro, né? Na hora que eu mergulhei lá, foi quando algo de luz, eu, em luz, subi, e aí passei por um processo de uma experiência iniciática, vamos dizer assim, posso dizer, de pura luz, num astral luminoso. Aí eu saí da escuridão direto para a luz, mas foi um processo de eu enfrentar isso. Tá? Então, em alguns momentos, né, antes de eu enfrentar essa coisa, tá, esse ser, né, eu tinha muitas experiências, eu descia às vezes essas experiências, só que sempre acompanhada, não necessariamente de uma pessoa que você vê do lado, às vezes era, às vezes, mas eu sempre senti uma presença atrás, tá? Eu acredito que seja uma presença de uma vibração superior à humana, por isso que eu digo que é um deva ou um anjo, uma coisa, um outro ser que protege, tem alguma ligação comigo, ou pode ser até minha alma superior, não sei, gente. Eu não vou fechar. Se for anjo, parabéns. Se houver um cabalista falar, não, isso é sua, Neshama, ou não sei o quê, tá, pode ser, não me interessa, tem uma proteção. E geralmente o mentor que está ali com você ensinando as coisas. Então, eu tentei salvar a mulher do hotel, eu tentei salvar aquela outra, ali é denso, ali era escuro. Inclusive, a luz era minha, do meu mentor, e de às vezes mais algum ser, ia incomodando aos seres que estão lá. Uns fogem, outros se enfrentam. Só que não era eu. Era justamente quem tem mais experiência que fazia alguma coisa, algum gesto, algum troço, e a coisa, né, se espantava, porque tinha uma pessoa que estava sendo resgatada. Eu só fiz um resgate, num lugar muito, muito pesado e denso, que eu só identifiquei alguém fazendo alusão a isso, naquele filme Amor Além da Vida, onde está tudo muito pesado, muito escuro, só cabecinhas assim, só que ali ainda aparece muita luz. Era muito escuro, muito escuro. E eu não sei por quê, aí foi todo esse trabalho espiritual que eu comecei a fazer, de amparo, de conhecimento, dessas passagem da vida para a morte, que não é morte, né? De uma dimensão para outra. Eu comecei a fazer vários trabalhos, mais para aprender do que propriamente para trabalhar, porque eu nunca vi ninguém sozinho. Você não encontra nenhum ser pedindo ajuda sozinho, isso não existe. Por isso que eu duvido de alguns trabalhos espíritas, porque dizem que vêm aqueles seres sem luz sozinhos para perturbar você. É mais para perturbar do que para você encaminhar para a luz, porque eles não vão. Eles não vão. Não é você que tem que encaminhar. O que não falta é seres, anjos e guardiões no astral, e mesmo astral inferior. Não é você que está vivendo aqui, que nasceu aqui para ter uma experiência terrena e, ao mesmo tempo, ficar trabalhando lá. Eu discordo em gênero, número e grau disso. Pelo contrário, a minha missão aqui é, a partir daqui, ter essa vivência e ensinar as pessoas a saírem para perceberem essa realidade, para terem mais consciência do que estão fazendo, da sua vida, cuidarem de si aqui e ajudar a iluminar toda essa humanidade de que não existe morte e de que as caixinhas limitam. E de que você pode ter uma diversas experiências e conhecer e saber mesmo fora do corpo. Você continua. Você dormiu o corpo, mas você continua aprendendo. Então, para que a experiência física? Porque ela tem a sua validade, ela é extraordinariamente linda e bela quando você desperta. E em corpo sutil, claro,
diversas. Corpo sutil é o corpo de luz que eu estava falando, né? Não é roupa, né? Esse é o conceito, você tem que vestir branco. Não tem que vestir branco. Branco, por exemplo, no Oriente é morte, é luto. Nada a ver. Por acaso o médico está lá vestido de branco e vai ser arrebatado? Ele, por acaso, é mais puro do que outro? E, aliás, o branco, branco, só branco, até nos hospitais e nos médicos, não é legal. Ele é muito monótono, leva a depressão. Então, a cor, ela anima a gente aqui. A gente está aqui, ó, a natureza está aí, cheia de cores. Então, por que branco? Quando você for para o reino de pura luz, onde só tem branco, e você que fala branco, porque você não vê mais nada, aí você vai estar lá. E aqui é super colorido, mas é cor. Mas elas têm só comprimento de onda. Porque essa luz aqui, vocês estão vendo que cor aqui? Azul? É porque é a maneira como a câmera traduz. Isso aqui não é azul, tá? Mas ele contém azul. Mas isso aqui é lilás. É um roxo, claro. Então ele tem o magenta e tem o azul. Aí o que acontece? Está absorvendo o vermelho e refletindo mais azul da minha blusa. Por quê? Por causa da questão da câmera. Câmera, monitor, etc. E tudo isso é física, tá, gente? Então, essa coisa da veste branca, ou ir para algum lugar de branco, se você quiser trabalhar de branco, muito bem. Mas você pode trabalhar com a cor azul. Aí o preto é ruim. Depende, se você mora num lugar frio, o preto te ajuda a você passar alguns invernos bem rigorosos. Tá? E o preto é uma ausência de cor. Não confundir com a escuridão, que é a ausência de luz. É a ausência de cor. Na verdade, o preto, enquanto cor, absorve todas. Ele só não reflete. Tá? E o branco, ele reflete luz. Tá? Então, no calor é ótimo. Ele reflete o calor e a luz, tudo. No inverno, você bota o preto, você absorve, fica um pouquinho mais protegida. E as outras cores têm seus comprimentos de onda. Ah, o vermelho excita. Não, excita. Às vezes a pessoa está deprimida e precisa do vermelho. Entende? Então, quando foi que eu fui para um nível, duas experiências em que eu estava no nível que eu ultrapassei, acho que qualquer ideia de corpo, em que eu posso dizer que eu era pura consciência. Quando me vi bolinha de luz, eu ainda acho que eu tinha alguma consistência como bolinha de luz. Mas quando sumiu qualquer ideia de matéria em que eu somente vi, percebi, intuí, é uma consciência. Eu era pura consciência. Foi numa experiência de meditação em que eu estava escutando, inclusive, uma música para entrar num processo mais rápido de meditação, e eu saí do corpo, acho que com a música, e eu não tinha matéria. Eu estava como fosse no espaço, no movimento da música, sem matéria, sem corpo. Muito, muito sutil, pura consciência. Mas por que eu digo que era uma consciência e não apenas uma experiência de bolinha de luz, sem luz, ou corpo? Porque naquele momento eu tive uma percepção da Terra, do sistema, de uma série de coisas interrelacionadas, que até hoje eu ainda escrevo sobre isso, em poucos minutos, eu acho, que foi o tempo que durou essa experiência. Quando eu voltei com a cabeça, cérebro, quase dando curto-circuito. Aqui também. Porque foi
perceber, saber e sentir. Então, é como se eu estivesse rasgando o peito, a mente, não coubesse em mim aquela experiência. Não cabe nessa matéria aquela experiência. Eu tive. Eu fiquei um tempo, eu fiquei 3 dias ainda nesse estado, como se eu tivesse, sabe? Como se eu nem fosse continuar a ficar. E eu não consegui falar com ninguém. Então, essa experiência ainda vai ser contada em livro, porque eu quero colocar tudo o que foi percebido. Então, e eu tô aqui, no corpo. Não dissolvi o corpo tá aqui, voltei para cá. Não vou dizer para vocês que é, legal, mas eu vejo o sentido da vida aqui, da encarnação, mas claro que essa experiência é uma experiência uau, vamos dizer assim. Eu não tenho outro nome, né? Não tenho outro adjetivo, não vou colocar que é bonita, que é bela, porque é pouco. É um uau, né? Porque eu não tenho ainda palavras para dizer. E se é que tem palavras para dizer isso, né? E ali muita coisa fez sentido e eu percebi, né? Percebi, intuí, fiquei sabendo, quer dizer, em cada caixinha, não as mais fechadas, né? Algumas caixinhas, tem um ponto de luz onde a gente pode puxar, mas se fica dentro das caixas, esta luz acaba por apagar, que é mais ou menos aquela parábola da luz que eu guardo no armário ou que eu coloco embaixo da mesa. É para isso? Então, eu acho que eu satisfiz um pouco desses níveis do astral. Não, eu vou frustrar as pessoas que querem nomes de seres, nomes de lugares. Não sei que é lá baratosfera, não sei que é lá de esfera, não sei que, né? Para mim tem a litosfera, a atmosfera e tal, está de bom tamanho, mas isso é física, acho ótimo. Para a gente estudar aqui é ótimo a gente saber isso. Mas quando a gente estuda o astral, fica muito complicado, porque acaba que fica uma coisa teórica e você não vivencia. Tá? É como você estudar neve, falar de neve, você nunca ter experimentado neve. Tá? Você nem pode. Você fala para uma pessoa que nasce em Minas, que nunca viu o mar, mesmo que você mostre uma foto ou você mostre um filminho, ele não sabe ainda o que é mar. Quando você leva essa pessoa na beira da praia, quando ela botar os pés, sentir o cheiro, ver toda a maresia, o movimento, aí ele vai saber o que é mar. É isso. Tá? Então é por aí. Eu espero que tenha satisfeito, em parte, as dúvidas que vocês me colocam. Se não, pode colocar mais dúvidas aí embaixo para eu falar. Eu já tenho uma lista de coisas assim que vocês já me pediram, que eu estou devendo, eu sei, mas é que é pelo menos um por semana, não dá para eu fazer mais. Fora isso, vai ser nos cursos mesmo que eu estou montando. Estou montando, gente, mas para liberar a plataforma tem uma série de questões. Tá? Não quero liberar com 2, 3 cursos pela metade, tal, eu quero fazer ele todo, e são longos alguns, tá? Eu vou colocar isso e assim que estiver pronto, pelo menos em parte, eu libero o link por aqui para vocês irem lá acessar, tá bom? Aí vai ter mais coisa, aí eu posso dividir mais, tá bom? Então, agradeço a atenção de todos, podem colocar as perguntas e tal, só não me venham questionar nomenclaturas, tá? São desvia muito o propósito de a gente sair da caixinha, tá? Ok? Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.